Ontem, enquanto eu tomava banho, eu tava refletindo e, sabe, eu sou desses malucos que fica durante o banho viajando, pensando em milhares de coisas, em desenhos, em histórias, em coisas que aconteceram no passado, em coisas que eu quero fazer, nos meus planos, enfim. E uma das coisas que eu tava me lembrando ontem, enquanto eu tomava banho, e algo que não tem nada a ver, mas era o seguinte: se não fosse um amigo que eu tive na sexta série, que lia, que tinha um hábito de leitura, muito provavelmente hoje eu não seria um leitor como eu sou, que gosta de livros de diversos tipos, ficção, não ficção, filosofia, etc. Inclusive de quadrinhos. E muito provavelmente talvez eu não tivesse sequer, quem sabe até ido por um caminho de, sabe, de chegar a ter feito uma faculdade, ou mesmo me tornar desenhista, tido, ter tido contato com as obras que eu tive, que me inspiraram, que me motivaram, que me levaram até o conhecimento do mercado de trabalho de desenho, etc. E eu acho que isso é talvez um fator que influencia muito hoje a questão da formação de novos leitores. Na verdade, a não formação de novos leitores. Porque não adianta a gente tentar, sabe, forçar as crianças, sabe, nossos filhos, nossos primos, sabe, quem quer que seja ler, se elas não tiverem realmente vontade. Porque muitas vezes o que desperta o interesse é ver uma outra pessoa fazendo aquilo. O que desperta o interesse é, inclusive, aquela questão do efeito manada, de ver que uma pessoa está fazendo, então eu estou fazendo porque é legal, fazer parte de um grupo, ter validação, ter, sabe, aquela coisa de, poxa, a pessoa que do lado está fazendo, eu também vou fazer. Se a pessoa do lado está fazendo, talvez seja legal, eu também vou fazer. E foi meio que isso que aconteceu de certa forma comigo. E é isso que eu quero discorrer, falar aqui um pouco com vocês nesse vídeo de hoje. Espero que seja tudo bem com você. Comigo tá tudo jóia. Meu nome é Felipe, eu desenho e leio gibis. É um prazer ter você aqui comigo. Então, eu te convido nesse instante a se inscrever no canal caso não seja inscrito. Deixe um like no vídeo já. E vamos lá. Bom, como eu falei, eu tava me lembrando dessa situação aí com... Meu amigo era um amigo na sexta série, sabe? Que ele tava sempre lendo livros e tal. Eu me lembro que um dia eu sentei do lado dele, olhei e falei, o que é isso aí? E ele me falou, é um livro. Eu pensei, nossa, um livro? Mas que livro é esse? Ele, Viagem ao Redor da Lua, do Júlio Verne. E ele já tinha lido Viagem ao Centro da Terra. E ele falou, não, é super legal, é bacana, que é uma história de ficção científica, acontece isso, aquilo, tal, tal. E aí eu olhei e tal, mas não tinha me convencido muito. E o que me levou realmente a querer ler o livro foi que esse livro tinha ilustrações. Apesar de não ser um livro infantil, mas era um livro que tinha ali, a cada abertura de capítulo, tinha ilustrações que eram ilustrações muito bem feitas, ilustrações muito bonitas, e me chamaram a atenção aquelas ilustrações. E devido àquelas ilustrações contidas ali no livro, eu me lembro que eram ilustrações a nanquim, só com traço, preto e branco mesmo, mas aquelas imagens eram tão legais, tão impactantes, me chamaram tanta atenção que me fizeram sabe, pô, acho que eu vou ler esse livro, parece que é interessante pelos desenhos aqui, a coisa parece bacana. Eu nunca tinha lido ficção científica, nunca tinha lido um romance, a grande verdade é que eu nem sequer tinha lido um livro. Na verdade, pior ainda, isso na sexta série, eu não sabia como se lia um livro. Isso pode parecer bizarro, pode parecer esquisito, sem sentido, mas é verdade. Que veja bem, na sexta série, da segunda série até a quinta série, eu fiz na Bahia. Em um dado momento da minha vida, meus pais eles são do Nordeste, são da Bahia. Meu pai resolveu se mudar, voltar para a Bahia para tentar montar um negócio, sair de São Paulo, porque ele estava estressado, estava com problemas devido ao trabalho, etc. E aí ele resolveu voltar para a terra deles, etc. Tal, e aí, obviamente, toda a família foi junto. Eu, meu irmão, minha mãe. E lá era uma cidade muito pequena, cidade de interior, cidade pobre. E imagine se hoje as escolas já não são lá grande coisa nos dias de hoje, com toda a estrutura que tem, equipamento, tecnologia, tudo mais. Imagine em 1996 até ali 98, foi o período que eu fiquei na Bahia, 95 a 98, na verdade, final de 98. E aí foi quando eu fiz da segunda à quinta série.
E aí eu vim pra sexta série aqui. Mas lá o nível de ensino totalmente muito mais defasado do que no Sudeste. A estrutura precária, o ensino bem mais precário, uma série de questões. Então eu tive uma formação nesse período bem ruim. Apesar de ser um aluno dedicado e tudo mais, acima da média, e não que eu fosse grande coisa, mas é que a maioria dos outros alunos não tinha interesse algum. Então, mas isso não vem ao caso. E aí chegando aqui, eu não fazia ideia de como se lia um romance. Então, eu me lembro quando eu peguei aquele livro, eu abri e fui assim, meio que. Eu folheei, fui olhando os títulos dos capítulos e eu achava que era como se fosse um episódio de, sabe, de desenho que passava na TV. Eu poderia ler os capítulos de maneira aleatória a meu gosto, ler o capítulo 10, depois voltar pro 3, depois ir pro 30, e que não faria diferença. Mas, aos trancos e barrancos, eu fui entendendo, fui pegando a manha, fui, sabe, pegando o jeito e tomando até gosto. E eu li, primeiro, o Viagem ao Centro da Terra, achei super legal, super bacana. Depois li o Viagem ao Redor da Lua. E a partir daí comecei a pegar outros livros, e ainda nessa fase fui pegando outras coisas. Eu lembro que eu lia nessa época ainda A Ilha do Tesouro. Eu fui muito nessa linha de livros clássicos, principalmente de ficção científica e fantasia. E aí depois fui pegando outras coisas e tal, e enfim. E aí a minha história se deslanchou na questão da leitura. Mas isso começou porque um dos meus amigos de escola tinha o hábito de leitura e eu vendo ele com aquele hábito que pra mim era esquisito, era estranho, eu fui incentivado a ler, inicialmente pelos desenhos, mas depois fui pegando interesse e gosto, fui me desenvolvendo meio, mesmo que com todas as dificuldades e com todos as questões da minha vida social e econômica que não eram favoráveis a isso. E claro, também nessa época eu era pobre, eu não tinha videogame, então assim, já era um outro ponto que eu não tinha nada além disso. Quadrinhos então nem se fala, porque assim, a minha família é uma família, como eu falei, do Nordeste, do Sertão, não tem, são, de modo geral, as gerações da minha para trás, elas não têm um histórico de estudo, não tem um histórico de, sabe, de gosto pela leitura, pelo conhecimento, sabe, por coisas mais artísticas e intelectuais. Então, assim, os meus pais não tinham esse background, não tinham esse histórico, os meus avós muito menos, os meus tios também não, e os meus primos também, os mais velhos, menos ainda. Ao meu redor não tinha ninguém. Então, além de não ter isso originalmente em mim, todo o meu entorno não incentivava, não ajudava. Isso é algo que eu tento fazer com as minhas filhas, sabe? Eu tento incentivar, sempre comprando livros, livros e livros, e tento quadrinhos, livros daquilo, mas, sabe, elas ainda não pegaram gosto, sabe? Elas leem os livros da escola, que tem ali as leituras obrigatórias de livros infantis, de literatura, etc, pra fazer isso aqui e tal, mas a minha filha mais velha até já pega uma coisinha ou outra pra ler, mas quadrinhos, assim, elas ainda não, sabe, não sei se elas não entenderam ainda a pegada ou não chegaram na fase de curtir. Até porque eu só fui começar a ler quadrinhos de fato a me interessar mais quando eu já tinha quase, sei lá, quase 18 anos. E, sabe, e direto eu compro, assim, já peguei, tentei Turma da Mônica, tentei alguns da Turma da Mônica, e, sabe, normalmente o que elas mais gostam de pegar são essas partes assim, desse almanac que eu acabei, esses passatempos, que elas gostam de fazer as atividades. Então, assim, mas as historinhas mesmo, elas ficam assim, sabe, meio que não se interessam. Aí eu pensei, pô, vou tentar então alguma outra coisa. Aí tentei os Jovens Titãs em Ação, que é um negócio mais infantil, né, mais infanto-juvenil. E aí, sabe, até porque eu pensei, elas gostam do desenho animado da TV e tal, acham bem engraçado, bem legal. Aí eu tentei, mas, assim, pegaram e também não tiveram interesse. Aí eu pensei, tá, vou insistir, vamos tentar então aqui os Pequenos Titãs, tem uma pegada ainda mais infantil também e tal. Mas não deu certo. E aí, em contrapartida, refletindo nisso, né, sobre isso, o que, que eu pensei? A maneira de realmente trazer novos leitores, de incentivar novos leitores, é de fato, sabe, encontrar alguma maneira de, sei lá, de sempre que a gente encontrar uma criança, um adolescente, um jovem, quem quer que seja, que goste de leitura, sabe, reforçar o máximo possível esse jovem, para que talvez, quem sabe, este jovem, quando ele estiver em contato com outros jovens, ele influencie de alguma maneira, sabe, pelo comportamento. Porque de outra maneira eu não consigo encontrar
uma solução a médio e curto prazo, por mais, sabe, triste que seja. E talvez isso venha realmente da pessoa, sabe? É porque, até nessa questão, nas últimas listas de livros mais lidos do Brasil, a maioria dos livros que estão são livros de colorir. E as minhas filhas, inclusive, começaram a ler não, né? Me pediram para comprar livro de colorir, porque elas viram na escola uma coleguinha que tinha esse tal de livro de colorir, o tal do Bob Goods, lá não sei o quê. Então elas me pediram para comprar, e aí eu fui, comprei para elas pintam. Aí tem outra amiguinha delas aqui do condomínio também que pinta, elas vão para casa delas à tarde para ficar pintando ali o tal do Bob Goods. E é uma coisa que uma criança tem, a outra viu que tem, acha legal, também quero fazer, e viu na internet, outro viu na escola, e incentivou e, sabe? E ao mesmo e nessa questão não tem uma criança sequer que sabe que seja aqui lendo Turma da Mônica, lendo Jovens Titãs ou lendo, sabe, o que quer que seja. Então, sabe, me parece que é muito uma questão de momento, uma questão de o que tá rolando na mão da criançada, dos jovens, da população. Um vai vendo, o outro se sente incentivado, se sente curioso, pega o gosto, muitas vezes até talvez para fazer parte do grupo, e aí nesse meio tempo acaba tomando gosto. Porque veja bem, existe um argumento, algumas linhas de argumentação que dizem que as crianças, depois de uma certa idade, não querem mais quadrinhos, as que leem, é claro, porque é uma coisa mais infantil e perde o hábito, e enxergam como coisa de criança. Sabe, a gente tem pouco leitores de quadrinho no Brasil porque o quadrinho ainda é associado a coisa de criança, e até recentemente teve um otário, sabe, de um canal do YouTube que não tem relevância alguma e soltou uma bobagem dessas, e obviamente ele só falou isso pra causar, pra chamar audiência, pra falarem do programa deles, pra falar o nome deles, para tentarem chamar atenção. Mas tem gente que de fato acredita nessas coisas. E isso é um argumento que cai por terra a partir do momento que a gente vê que grande parte das vendas de livros para colorir, que em teoria seriam atividades recreativas infantis, estão sendo comprados por adultos. Para si e não para crianças. E originalmente o tal do Bob Goods foi um produto desenvolvido para adultos, não foi para crianças. Mas como tem desenhos bonitinhos, fofinhos, etc e tal, então as crianças acabaram também se tornando consumidores disso. Então assim, o que falta, ao meu ver, realmente sabe, é o gibi na mão de alguém, é o livro na mão de alguém, essa coisa realmente de ter pessoas no ambiente público carregando os seus livros, carregando os seus quadrinhos e começando a ler e, sabe, e mostrando que é legal e falando que é legal. Porque muitas vezes também talvez existam leitores que têm vergonha de falar que leem. E eu confesso que durante algum tempo eu tinha vergonha de, sabe, de falar que lia quadrinhos, que lia isso, tipo, eu me sentia meio bobo. E acho que talvez por causa da idade eu já não tô mais nem aí, então se achar que é coisa de criança, que é coisa de bobo, tanto faz, coisa de nerd, eu sou um nerd mesmo, então sabe como eu gosto de repetir, eu sou um nerd desde a época em que nerd era xingamento, então hoje tanto fez como tanto faz. Mas se você que está me escutando, se você tem alguma opinião, se você tem alguma visão acerca de como nós podemos, nós eu digo como sociedade no geral, de alguma forma incentivar, de alguma outra maneira, a formação de novos leitores, gerar interesse, nem que seja curiosidade de novos leitores, deixa aqui no comentário, deixa aqui a sua visão, a sua opinião, sabe, as suas ideias. Eu até gravei um vídeo anterior falando a respeito dessa questão do problema de novos leitores. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você assista caso você não tenha assistido. Mas é isso, eu queria compartilhar com você essa reflexão, esse pensamento, sabe, essa lembrança e até mesmo essa angústia. Porque, cara, é tão legal, sabe, ler um quadrinho, ler um gibi, sabe, eu tô lendo agora a biografia aqui do criador do Snoopy, o Schultz, e, cara, é desolador ver, sabe, como as pessoas não conseguem mais, claro, tirando as exceções como você, como eu, não conseguem pegar um quadrinho, um livro, algo e se concentrar e ler. É só isso, só tela, 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 scroll, scroll, scroll. Eu também uso telas, eu também uso redes sociais, inclusive, se você tá me vendo aqui, eu produzo conteúdo pro YouTube, eu tô no YouTube, mas, sabe,
é importante, é fundamental esse hábito da leitura, que é algo muito bom, algo muito legal. Mas chega de papo, esse aqui foi só um vídeo freestyle, uma reflexão, um compartilhamento de lembranças. E, relembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um like, comente se você tem um histórico parecido com esse comigo ou não. E se você ainda tem dúvida se deve ou não se inscrever no canal, eu te peço, volte aqui mais 2, 3 vídeos para trás, assista, e se você chegar à conclusão de que vale ou não a pena se inscrever no canal, vai ser um prazer te ter aqui comigo. Eu falo sobre desenho, falo sobre quadrinhos, e toda semana, sempre que possível, tem vídeo novo aqui. Então, até mais, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.